Pronto. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Só um minuto, nós vamos ver hoje três princípios do orçamento. Né? Quando a gente vê essa parte, a gente vê o conceito de orçamento, a gente vê as funções do orçamento. O orçamento, no Brasil, ele é uma lei. Ele existe desde 1964, na Lei 4.320, né? Toda a previsão do orçamento. Só que lembre-se, a Constituição de 1988, ela vai tratar desse orçamento a partir do artigo 165 até o artigo 169. E no artigo 165, ela vai trazer não uma só, mas 3 leis orçamentárias, que juntas formam o nosso sistema orçamentário. Nós vamos ter o plano plurianual, né, com a vigência de 4 anos, mas na frente a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Depois nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias e temos a nossa Lei Orçamentária Anual, que é o que a Lei 4.320 chama de orçamento. Tá? É o orçamento que será executado anualmente. E exatamente esse orçamento que vai conter as minhas receitas, as minhas despesas, que nós vamos conversar sobre eles. Tá? E nós vamos ver 3 princípios orçamentários. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho a temperatura do meu ar, porque senão eu vou morrer de calor. É porque eu estou dormindo com minha irmã, tive que trazer minha irmã aqui para casa, e minha irmã é extremamente frienta, e eu sou extremamente calorenta. Aí é uma guerra, eu e ela. Né? De vez em quando ela vai, desliga o ar-condicionado, eu morro de calor, eu ligo o ar-condicionado. É bem complicado, mas a gente vai se virando. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Então, vê só, esses 3 princípios orçamentários que eu reservei para hoje, eles estão previstos na Constituição de 1988. Então, percebam, antes da Constituição de 1988, eles poderiam até existir, mas não estavam na Constituição. Tá? Eles poderiam até existir doutrinariamente, ele poderia até existir em outras normas, mas não estavam na Lei 4.320, né, que é a lei que trata desse orçamento público e da contabilidade pública, né, e não estavam, e estão agora na Constituição. Por isso que eles são tão pedidos em prova. Tá? Se você vai fazer com a Fundação Carlos Chagas, ela ama de paixão principalmente esses 2 primeiros que nós vamos ver, que é o princípio da exclusividade e o princípio da não vinculação. Tá? O princípio da exclusividade, ele está previsto no artigo 165, parágrafo 8º. Ele diz assim, ó, a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. E vê se não é. Vamos imaginar que você resolva fazer o seu orçamento. Você não é obrigado a fazer. O Estado é. Tá? O Estado é obrigado a fazer. Mas você não é obrigado a fazer. Mas que você resolva fazer o seu orçamento. Ora, você sabe quanto você ganha no mês. Sabe ou não sabe? Se você sabe quanto você ganha no mês, você sabe quanto você vai ganhar no ano. Então, você não tem uma previsão de receita. Você tem a sua receita. Né? Porque você sabe que você vai ganhar aquilo ali. Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, sim. Mas, inicialmente, você sabe quanto você ganha mensalmente. Ok. Mas o Estado, não. Então, ele tem que estimar. Ele tem que fazer uma previsão da sua receita. E, em cima dessa previsão da receita, ele vai fixar a sua despesa. Então, muito cuidado com isso nas provas. A minha receita, ela é sempre estimada, ela é sempre prevista, enquanto a despesa, ela é fixada. Tá? Então, ó, essa é a regra. Quando veio esta regra, desse princípio da exclusividade, ele vai vedar as chamadas caudas orçamentárias. Ou seja, toda vez que eu ouvir falar em cauda orçamentária, ele está se referindo ao princípio da exclusividade. Ó, a cauda não é rabo, não é algo que vem fora do corpo. Você não tem nenhum rabo dentro do corpo. O rabo é sempre fora do corpo. A cauda é sempre fora do corpo. Então, ó, isso evita que você coloque matéria que não seja, tá, de orçamento relativa à previsão da receita e à fixação da despesa dentro do seu orçamento. Então, eu não posso colocar lá no meu orçamento um artigo dizendo, ó, essa lei orçamentária vai criar uma autarquia. Jamais. Tá? Primeiro que a Constituição exige que para criar uma autarquia, eu tenho uma lei específica. E o orçamento
não permite nada que não seja previsão da receita e fixação da despesa. Beleza, é isso? Só que esse princípio não é absoluto. Ele comporta duas exceções. E essas duas exceções, e também previstas lá no artigo 165, parágrafo 8º, ela vai dizer PIS para exclusividade. Tá. Aí, ó, deixa eu falar, depois tu mostra, pronto, aqui as causas orçamentárias, depois a gente lê na lei, tá certo? Então, as duas exceções que nós vamos ver no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição, são exatamente porque ele diz assim, ó, não se considerando aqueles dispositivos que forem para autorização, para abertura de crédito suplementar. Tá? Vejam, quando a gente for ver créditos adicionais, a gente vai ver que são 3 espécies de créditos. O suplementar, o especial e o extraordinário. Só pode vir na minha lei orçamentária anual a autorização para abertura de crédito suplementar somente. Se vier na prova de vocês crédito especial, está errado. Quando a gente chegar mais à frente, a gente vai ver por quê. Tá? Também não considera como dispositivo estranho ao orçamento a autorização para contratação de operação de crédito. Então, a minha lei orçamentária já pode vir no seu corpo, já pode vir no seu texto, uma autorização para que eu faça contratação de crédito, ainda que essa contratação de operação de crédito seja por antecipação de receita orçamentária. Beleza? É isso? Então, o que é o princípio da exclusividade? Muito bem. Orçamento, a lei orçamentária anual, não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa. Vamos ver agora, sim, os nossos slides. Mostra aí para gente. Então, ó, princípio orçamentário clássico, segundo o qual a lei orçamentária não conterá matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa. Acabou com a chamada prática denominada caudas orçamentárias. O próximo slide já vai trazer exatamente o artigo 165, parágrafo 8º, com sua regra geral, que é a exclusividade. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Só que eu disse a vocês que nós temos duas exceções. Vamos ver a primeira. Então, primeira exceção, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares. Vamos ver a segunda. Não se incluindo na proibição a autorização para contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Então, volta para mim. Esse é o nosso princípio da exclusividade, previsto no artigo 165, parágrafo 8º da nossa Constituição Federal. Então, se ouvir falar, se tiver lá na sua prova, a expressão evitando as chamadas caudas orçamentárias, a gente já sabe que é o princípio da exclusividade. O segundo princípio é o princípio da não vinculação ou não afetação da receita de impostos. Cuidado com isso, tá? Vê só, a Constituição, ela traz uma receita, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, denominada receita tributária, tá? Que são exatamente os tributos. E são 3 os tributos: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Muito cuidado com isso. Só é tributo se for contribuição de melhoria, tá certo? Se for outra contribuição, não é tributo. É receita, mas não é tributo, ok? Então, vê só. A Constituição, no artigo 167, ela diz assim, ó, é vedada, tá? São vedadas, aí lá no inciso 4º, ela diz a vinculação da receita de impostos somente a alguma despesa, a um fundo ou a um órgão específico. Ou seja, ela está dizendo que os impostos devem ser usados genericamente. Então, eu não posso vincular a minha receita de imposto a, por exemplo, vamos dar um exemplo, ao programa Minha Casa Minha Vida. Eu vou reservar parte da minha receita de impostos para o programa Minha Casa Minha Vida, especificamente. Ó, só posso usar para o Minha Casa Minha Vida. Errado. Erradíssimo, tá? Não, erradíssimo, porque ele diz, ó, não vinculação da receita de impostos a nenhuma despesa, isso aqui não é uma despesa específica, programa Minha Casa Minha Vida, é uma despesa específica. Então, eu não posso vincular. Essa é a regra. Primeiro, se vier na prova de vocês tributos, estará errado. Se vier na prova de vocês impostos, estará correto. Não posso vincular minha receita de impostos a
nenhuma despesa, a nenhum fundo, a nenhum órgão específico. Beleza, isso é a regra geral. Só que esse é o princípio que mais comporta exceções. Porque a própria Constituição vai dizer, ó, eu posso vincular parte da minha receita de impostos a uma despesa específica. Vou dar exemplo. Lá no artigo 158, ele vai trazer a repartição de receitas, tá? Acho que ou é o 148 ou é o 158. Aí vai ver que está aí no nosso sistema. Vê só. Ele traz, vou sempre usar como exemplo o IPVA, porque fica mais fácil a gente entender, tá certo? IPVA é um imposto, e é um imposto estadual. O Estado arrecada, tá certo? Só que, por força da Constituição, esse imposto IPVA, 50% do que o Estado arrecada dele, ele terá que mandar para o município onde está matriculado seu carro. Então, percebam, nesse caso, o que é que acontece? Eu estou vinculando a receita do meu imposto a uma despesa específica, que é transferência para o município. Deu para entender? Então, ó, isso é a regra eu não posso vincular minha receita de imposto a nenhuma despesa, a nenhum órgão, a nenhum fundo, salvo as exceções estabelecidas no próprio artigo 67, inciso 4º. Bora ver? Mostra aí para a gente os nossos slides, por favor. Então, o Eduardo está mostrando aí, ó, princípio da não vinculação ou não afetação, tá? Então, vamos ver. Lembrando que é somente da receita de impostos. Então, ó, artigo 67, inciso 4º. São vedados. Lá no inciso 4º, ele vai dizer a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, tá? Mas veja que tem as reticências aí. Então, vejam, impostos não pode ser vinculado a nenhum órgão, a nenhum fundo, a nenhuma despesa. Essa é a nossa regra geral. Mas lembre-se que eu disse que é o imposto com um princípio com maior número de exceções. Então, vamos ver as nossas exceções. Aí estão ressalvadas a repartição do produto de arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 158 e 159. Aí eu tenho fundo de participação do município, fundo de participação dos estados, a própria repartição de receita do IPVA, que eu dei o exemplo, 50% tem que ir para o município, o ICMS também, 25% tem que ir para o município onde ele foi arrecadado, tá? Então, é a primeira exceção. A segunda exceção, que, ó, vou logo dizendo, a gente vai ver, é o próximo slide, tá? A gente vai ver, mas, via de regra, as exceções quase nunca caem em prova. O que mais cai em prova é a regra geral. Lembre-se, eu posso vincular receita de taxa a uma determinada despesa? Posso. Eu posso vincular receita de contribuição de melhoria a uma determinada despesa? Devo, tá? Então, essa é a regra, tá bom? Vamos ver a segunda exceção. A segunda exceção está aí, ó. Para as ações e serviços públicos de saúde. A própria Constituição estabelece que estados, municípios e a União, eles reservem parte da sua receita de imposto para a saúde. Mesma coisa com educação. Vamos ver o próximo? Mesma coisa para a educação, tá? A próxima exceção está aí, ó. A manutenção e desenvolvimento do ensino. A própria Constituição diz a União vai reservar 18% da sua receita de impostos para a educação. Que o Estado e o município vão reservar 25% da sua receita de impostos para a educação, para as ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Beleza isso? Bora lá. Também ressalva a realização de atividade de administração tributária. Percebam, pessoal, a administração tributária é onde entra toda a receita, né? É onde entra toda a receita. Então, ó, a própria Constituição diz, eu vou sim poder reservar parte da minha receita de impostos para a minha administração tributária, né? Até porque, como é que eu vou arrecadar a minha receita se eu não tiver recursos para essa administração tributária? Lembre-se, a receita tributária é a mais importante receita para o orçamento, tá? Mas na frente, se a gente for conversar sobre receita, a gente vê, eu explico o que eu estou dizendo, tá bom? Próxima. Aí, ó,
ele diz assim, ressalvada a prestação de garantias para as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Beleza, bora lá. Eu vou dar um exemplo seguinte. Imagine que você trabalha e recebe todo mês seu salário. Mas seu salário é contadinho. Você só recebe e usa nas suas despesas. E surgiu uma festa para você ir. E você não tem dinheiro nem para comprar o presente para um aniversariante e nem tampouco comprar uma roupa para ir para essa festa. Aí você vai no seu pai, na sua mãe, diz assim, pai, mãe, me empresta um dinheiro. Quando for no final do mês que eu receber, eu lhe dou. Então, o que você está fazendo? Você está fazendo uma operação de crédito por antecipação da sua receita. Tá? É o que a gente chama de ARO, antecipação de receita orçamentária. Tá certo? E ela tem previsão lá na Lei Complementar 101. Mas na frente a gente conversa sobre isso. Então, vê só. O que a lei está dizendo é, eu posso sim ir a um banco, tá? Ó, chegou o dia 1º de janeiro. Eu disse que ia arrecadar até o final do ano 1.000. Mas está em 1º de janeiro. Eu não arrecadei nada ainda. Tá? Então, ali, ela permite que, a partir do dia 10 de janeiro, eu possa ir ao banco e fazer uma operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. E nessa operação de crédito, eu posso dar como garantia parte da minha receita de impostos. Por quê? Porque a receita tributária, dentre elas os impostos, são a principal fonte de receita da administração. Então, vejam, para operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, eu posso ir ao banco e pedir ao banco fazer esse empréstimo, tá? E dar como garantia a minha receita de impostos. Ok isso? E a última diz o seguinte, ó, presta atenção ao que nós estamos vendo aqui para o que nós vamos ver agora. Tá? Presta atenção. Diz assim, ó, ressalvado o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Vejam, eu fiz uma operação de crédito com o banco. Então, eu posso ir ao banco e dar como garantia a ele a minha receita de impostos. Tá? Ok. Garantia, o que é garantia? Beleza, é um aval, né? Eu estou dando como avalista a minha receita de impostos, tá? Uma garantia. Agora, essa regra só vale para as dívidas ou as operações de crédito dos estados e municípios com a União, tá? Então, com a União, eu, estado, eu, município, posso usar parte da minha receita de impostos, tanto como garantia, como contra-garantia, e também para pagar os meus débitos com a União. Então, o município foi lá na União e fez o empréstimo. Não tem que pagar? Tá? Para fazer o empréstimo, ele pode dar como a União como garantia sua receita de impostos. Beleza. Ah, mas na hora de pagar, não precisei, paguei tudo, ok. Mas posso usar a minha receita de imposto para pagamento do débito com a União? Com a União pode, tá? Você só não pode com o banco. Com o banco, você só pode usar a sua receita de imposto para quê? Muito bem, com garantia. Fechei aqui o negócio. Estou dizendo a vocês, minha gente, eu sou bem enroladinha. Mas deixa eu puxar aqui que melhor. Espera aí. Quinta-feira eu faço melhor. Pronto. Aí vejam, posso dar como garantia a União para fazer o empréstimo com ela. Mas vejam, eu não posso ir ao banco e dar como garantia em outra operação de crédito que não seja a minha ARO. Não foi isso que a gente viu? Beleza. Agora, imagine que eu preciso desse dinheiro e tenho que ir ao banco, fazer uma operação de crédito, mas essa operação de crédito não é por antecipação de receita orçamentária. Então, eu vou à União e digo assim, ô União, por favor, tu pode ser meu garantidor nessa operação de crédito lá com o banco? A União diz, posso, mas tu tem que me dar uma garantia. Tem que me dar uma contra-garantia. Aí está bom, eu te dou como contra-garantia a minha receita de impostos. Entendeu? Então, ó, eu vou ao banco pedir dinheiro, não é uma ARO, porque se fosse a ARO, eu já poderia dar a minha receita de impostos. É outra operação de crédito que não a ARO, tá? E ofereço a União como meu garantidor ao banco e ofereço à União como contra-garantia a minha receita de
impostos. Mas isso somente estados e municípios em relação à União. Ok, isso, pessoal? Então, ó, esse é o nosso princípio. Volta aqui para mim. Esse é o nosso princípio da não vinculação ou não afetação da receita de impostos. O último princípio que nós trouxemos para vocês foi o princípio do estorno de verbas, tá? Muito pedido em prova, mas não com esse nome. Ele só traz lá o nosso artigo 67, inciso 6º, e também o inciso 8º, tá certo? Então, vamos ver este princípio que o nosso querido vai nos mostrar agora. Eduardo, mostra para a gente o princípio do estorno de verbas que está aí com você. Então, vejam, o princípio do estorno de verbas... Aí, ó, eu fiz um desenhozinho, mas não precisa para a gente. Ó, bora lá, volta lá. Volta lá, volta. Já que está aí, deixa eu mostrar para o pessoal. Então, ó, o Estado vai até a União e pede dinheiro, faz um empréstimo. Então, dá como garantia à União a receita dos seus impostos. Permitido. Beleza. Próximo. O Estado vai ao banco, tá? O Estado vai à União, aí diz a União, eu preciso de dinheiro do banco. Tu pode ser meu garantidor? Posso. Aí o banco dá dinheiro ao Estado. Ok. Mas o Estado dá à União como contragarantia a sua receita de impostos. Beleza isso? Sem estresse? Agora vamos para o nosso princípio do estorno de verbas. Mostra aí pra gente. Artigo 67, lá no seu inciso 6º, são vedadas a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. Volta para mim aqui. Vê só, pessoal. Imagine a seguinte situação. Quando eu fiz o meu orçamento, eu coloquei lá as verbas para a educação, as verbas para a saúde, ok? Então, ó, saúde é uma categoria de programação, a educação é outra categoria de programação. Aí, quando chega no meio do orçamento, eu vejo que faltou dinheiro na educação, mas está sobrando dinheiro na saúde. Então, eu não posso, sem prévia autorização legislativa, remanejar recursos da saúde para a educação. Até porque, quando o nosso legislador aprovou o meu projeto de lei do orçamento, ele aprovou com aqueles recursos para a educação e X recursos para a saúde. Eu não posso agora tirar da saúde e levar para a educação, ou vice-versa, sem prévia autorização legislativa. Tá? Então, esse é o princípio do estorno de verbas. É vedar a transposição, o remanejamento de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Só que, em 2015, se não me engano, 2015 ou foi 2011, eu realmente não lembro o ano, não precisa, tá? Nós incluímos um parágrafo 5º que o Eduardo vai mostrar aí pra gente, autorizando o estorno de verbas somente em uma programação, tá? Mostra aí pra gente, Eduardo. Eduardo está aí. Pronto. É assim, ó, o artigo 67, parágrafo 5º, ele diz: a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Somente, tá? Com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso 6º desse artigo. Então, o princípio do estorno de verbas, agora, ele tem uma exceção para ciência, tecnologia e inovação. Então, eu posso, sim, remanejar de um órgão para outro, de uma categoria de programação para outra, dentro desta atividade, sem prévia autorização legislativa. Basta um ato do Poder Executivo. Beleza isso? Via de regra, um decreto. Tá? Ok? Então, bora lá. E ainda temos o inciso 8º, que também é reconhecido pela doutrina como princípio do estorno de verbas. Ele diz que são vedados a utilização sem autorização legislativa específica de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos
inclusive os mencionados no artigo 65, parágrafo 5º. Então, veja, imagine a seguinte situação. Imagine, eu sempre uso como exemplo a Petrobras. Volta para mim aqui. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, tá? É uma empresa. Então, imagine que ela precisasse de recursos porque estava com déficit para pagar pessoal. Precisava de recursos da União. A União iria, então, por meio de subvenção econômica, a gente vai ver isso quando vir despesa, ela iria transferir recursos do orçamento fiscal ou do orçamento da Seguridade Social para esta empresa, para essa Petrobras. Ela até só pode fazê-lo se tiver autorização legislativa específica. Beleza, é isso, pessoal? Então, ó, esses são os 3 princípios que a gente trouxe para vocês hoje. Princípio da exclusividade, artigo 165, parágrafo 8º da Constituição. O princípio da não vinculação ou não afetação da receita de impostos, artigo 167, no seu inciso 4º, com todas as suas exceções, e o princípio do estorno de verbas previstos no artigo 167, inciso 6º, agora lembre-se que aí existe uma exceção no parágrafo 5º deste artigo 167, e mais o artigo 167, inciso 8º. Beleza, é isso? Então, ó, isso foi o que nós trouxemos para vocês. A gente pode abrir para dúvidas, Eduardo? Positivo, professora. Está Pronto. aberto para dúvidas Estou aí. aberta a dúvidas para Vamos lá, pessoal. sobre o que nós conversamos hoje, pessoal. Vamos lá perguntar. Dúvidas, não se acanhem, a professora está aí. É justamente esse é o intuito da sala virtual. Para vocês estarem na sala como se vocês estivessem na sala de aula. Então, façam perguntas à professora aí. Ela está aí, ó, em quarentena, como todos nós estamos. Fale não nessa quarentena não, que eu acho que eu vou enlouquecer. Professora. Oi. Vale. Deixa eu só um minutinho, deixa eu desabilitar para todos poderem lhe ver. Pode perguntar. Pode perguntar. Professora, só uma dúvida. Quando a senhora fala dessa transferência de recursos da União para um outro ente ou órgão que está deficiente, no caso, isso aí seria a função alocativa, né? Peraí. Desculpa, eu não entendi. Um exemplo, quando a senhora fala... Só um minuto, Guto. Deixa eu dar mudo para todo mundo e só deixar você desabilitado. Só um minuto. Cadê você, Guto? Está aqui. E a professora? Pode perguntar, Guto. Diz aí, Guto. Deixa eu ver se... Cadê Guto? A senhora está falando da função alocativa, não é isso? Não, ele estava mudo. Estava mudo. Ela não escutou, não. Pergunta de novo, por gentileza. Foi falha minha. Está ouvindo agora, professora? Agora estou. Pronto, vamos lá. Quando a senhora fala dessa transferência de recursos da União, ela tira do orçamento e transfere para o órgão que está deficiente lá, está precisando de ajuda, enfim. Essa função é denominada de função alocativa, não é isso? Epa, muito cuidado, tá? Para cobrir déficit, não. É porque, assim, o orçamento, a função alocativa, ela serve para cobrir falhas de mercado. Entendi. Cobrir déficit é uma coisa, tá? De uma estatal é uma coisa. E falha de mercado é outra. Por exemplo, o desemprego é uma falha de mercado, tá? A falta de recursos da Petrobras para pagamento de pessoal não é considerado uma falha de mercado, porque é uma situação localizada. Entendesse? Entendi. Quando no caso, a falha é quando se refere ao mercado em si, né? Não a empresa. Exatamente. A função é em relação ao Estado em si. Então, desemprego é uma falha de mercado. Então, eu uso a função alocativa para acabar com essa falha. Entendesse? Entendi. Mas o que o artigo 167, inciso 8º, vai nos trazer é exatamente em relação a cobrir déficit de empresa. Porque, perceba bem direitinho,
Quando a gente estudar o orçamento em si, ele vai ter 3 orçamentos dentro da lei orçamentária anual. O orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. O orçamento de investimento é exatamente das estatais. As estatais, elas não estão nem no orçamento fiscal, nem no orçamento de Seguridade Social. Elas têm o seu próprio orçamento. Mas se ela for uma estatal dependente, né, porque ela necessita de recursos da União para se custear, não é isso? Sim. Artigo 2º lá da nossa Lei Complementar 101. Ela vai conceituar o que é um estatal dependente. Estatal dependente é aquela que precisa de recursos do ente, tanto para despesas correntes como para despesas de capital. Então, nesse caso, ela não estará no orçamento de investimento, ela estará no orçamento fiscal e no orçamento da Seguridade Social, porque envolve previdência. Entendeu? Ela vai estar no orçamento fiscal. Tá? Então, quando eu mando recursos do orçamento fiscal para o orçamento para uma empresa estatal, ela é dependente. Mas eu preciso de autorização legislativa específica para isso. Ok? Ok, entendi. E aí, gente? Perguntas? Não mais. Então, professora, o meu mais sincero muito obrigado, em nome de todos aqui presentes, pela sua disponibilidade. Se despeça. A professora Marta já está na área, professora. Cadê? A professora Marta está aqui, eu estou vendo, professora Marta. Estou aqui. Pronto. Ok. Passo a bola agora para a professora Marta. Pessoal, vamos nos conscientizar que o nosso problema não é um problema local, João, não é um problema sequer nacional, problema mundial, tá? Nós vamos ter que reaprender a viver dessa forma que nós estamos vivendo. Não vai ser uma coisa que vai terminar rápido, ainda vai demorar bastante, mas enquanto isso, nós estamos aqui para tentar ajudar vocês nesse momento tão difícil para todos nós. Tchau, pessoal. Tchau, professora. Obrigado por tudo.